de São João del Rei. Então, aproveitando a oportunidade, vamos conversar um pouquinho sobre este aniversário tão importante da nossa querida cidade. Eu começo perguntando para o historiador, o estudioso José Antônio. José Antônio, primeiramente, bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia à equipe da Rádio São João del Rei e aos ouvintes da Rádio São João del Rei. José Antônio, gostaria de saber quantos anos de elevação a Vila a Nossa Senhora, a nossa querida São João del Rei, completará amanhã, dia 8 de dezembro. Geraldinho, muito bem lembrado, né, esse aniversário. Amanhã completaremos, né, festejaremos 310 anos que o Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, ou o Arraial Novo do Rio das Mosses, foi elevado à categoria de vila, Geraldinho. O alto do levantamento da vila de São João del Rei foi lavrado e datado em 8 de dezembro de 1713 e é, portanto, um documento oficial, confiável e tem fé pública. Então, como você disse, é um dia muito importante e que merece todas as nossas melhores reflexões, lembranças e também comemorações. São 10 horas e 57 minutos. José Antônio, os ouvintes certamente observaram que na minha primeira pergunta eu me referi ao aniversário da criação da Vila de São João del Rei. Então, José Antônio, eu te pergunto, é errado dizer que o dia 8 de dezembro é o dia do aniversário da cidade de São João del Rei? Bem, considerando a história e os critérios acadêmicos adotados para os estudos da formação administrativa das cidades brasileiras, eu posso afirmar com certeza que não é adequado dizer que amanhã será comemorado o aniversário da cidade, né? Termo cidade, de São João del Rei. O correto, Geraldinho, é dizermos vila, muito embora o termo vila, lá no período colonial, era mais ou menos equivalente ao de uma cidade, mas a questão é diferenciada pelo termo vila e cidade. O correto, como você bem disse, e eu te parabenizo por isso, Geraldinho, é dizer que amanhã estaremos comemorando os 300 anos da elevação do então Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, ou Arraial Novo do Rio das Mosses, a condição ou a categoria de vila, né? Oficialmente, o aniversário da elevação da cidade foi um acontecimento mais recente. Nós vamos comemorar de cidade oficialmente em março do ano que vem os 186 anos. José Antônio, você poderia comentar um pouquinho sobre as 3 diferentes datas que se referem diretamente à história administrativa de São João del Rei e quais os significados delas? Sim, Geraldinho, é isso mesmo. Há 3 datas importantes na história administrativa da formação de São João del Rei. Eu vou falar resumidamente sobre elas, né, como você pediu. A primeira é a fundação do Arraial, que se deu lá no ano de 1704, né? Foi com o descobrimento do ouro que Antônio Garcia da Cunha iniciou a criação do Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, o núcleo populacional, né, que deu origem à vila, que surgiu há pelo menos 319 anos, ou seja, lá em 1704. Vale dizer, Geraldinho, que Arraial é um lugarejo, né, de caráter provisório, temporário, um lugar simples, né, que reúne poucas casas habitadas. A segunda data importante, que nós estamos nos referindo a ela amanhã, né, será a data da elevação à vila, em 8 de dezembro de 1713. Então, essa data ela é importante como elevação à vila. E a terceira data, Geraldinho, como já havia pincelado anteriormente, refere-se à elevação da vila, né, de São João del Rei, à cidade de São João del Rei, que se deu em 6 de março de 1838, juntamente com a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, né, a atual Sabará, Diamantina, Vila do Príncipe, né, que é a atual cidade do Cerro, né. Portanto, Geraldinho, em março do ano de 2024, né, ano que vem,
a gente vai comemorar os 186 anos de elevação à cidade. E Geraldinho entende-se por cidade uma aglomeração urbana, humana, mais complexa, né? Numa área geográfica determinada, que tem muitas casas próximas entre si, destinadas à moradia, às atividades culturais, administrativas, mercantis, industriais e financeiras, e a outras não relacionadas diretamente com a exploração do solo. Então, Geraldinho, é assim como você pediu, ainda que eu tenha falado de forma bem simples e rápida, são essas as 3 datas de suma importância para o entendimento da gênese, da história administrativa da atual cidade de São João del Rei. 1704, 1705, a data do Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, o Arraial Novo do Rio das Mostras. 1713, 8 de dezembro, né, que completaremos 310 anos amanhã, Vila de São João del Rei. E em 1838, cidade de São João del Rei. José Antônio, qual é a importância histórica e cultural que estamos completando amanhã, 310 anos de elevação à vila? Geraldinho, num país, vamos raciocinar dessa forma, num país de pouco mais de 523 anos de descoberto, né, completados este ano, né, ter 310 anos de existência como vila é uma marca formidável. Significa que dos 523 anos de Brasil, São João del Rei participou de pelo menos 213 anos, melhor dizendo, né, corrigindo, na formação deste país com material humano, ideais, ação, produção e, sobretudo, com a riqueza aqui produzida e daqui levada no chamado ciclo do ouro. Não é pouca coisa não, Geraldinho. Ainda mais para uma vila que floresceu aqui no interior, né, no sertão de Minas Gerais, né, bem longe do litoral. Não é mesmo? Porque, como todos sabemos, a povoação do Brasil começou pelo litoral, né? Então, aqui é o interiorzão, o sertão de Minas Gerais, né? Então, eu avalio que a nossa mineiridade, a gente e a riqueza da terra são-joanense muito contribuiu para a história desse país, repetindo que dos 523 anos nós temos participação de 213 anos nessa história. É muita coisa, é coisa muito importante, eu acho. José Antônio, sabemos que a nossa São João del Rei foi muito importante no Brasil colônia, no Brasil império, José Antônio, e ainda conserva a sua importância memorial no Brasil republicano. Além do patrimônio, José Antônio, que podemos observar a olhos nus, temos também um rico patrimônio imaterial. E uma das maiores riquezas de São João del Rei é o povo que habita o município. Já tivemos e ainda temos várias personalidades importantes, José Antônio, que muito contribuíram para a história e a formação do povo mineiro e brasileiro. Então, José Antônio, se você tivesse que homenagear as pessoas que viveram destes poucos mais de 3 séculos, quem você citaria neste momento, José Antônio? Olha, Geraldinho, a sua pergunta é extremamente importante, mas também extremamente difícil de responder, e é uma pergunta para a qual não tem resposta imediata, e acho que ninguém teria, porque foram tantas as personalidades são-joanenses importantes que aqui nasceram, ou que adotaram a terra são-joanense, ou que a terra são-joanense adotou, que contribuíram para a formação desse país no período colonial, imperial e republicano, como você disse. Se a gente fosse enumerar isso, tinha que fazer uma pesquisa imensa, e se o seu programa se estendesse durante todo o dia, seria pouco para a gente falar de uma por uma. Assim, Geraldinho, permita-me responder a sua pergunta, homenageando a todas as pessoas importantes e também aquelas mais simples que fizeram desta cidade, fizeram essa cidade de São João del Rei ter o reconhecimento nacional e até internacional, citando o nome de apenas 3 pessoas, cada uma delas para simbolizar um século desses 310 anos, desses pouco mais de 3 séculos. Então, citando essas 3 pessoas, eu vou homenagear todas aquelas que contribuíram
para a grandeza de São João del Rei, o reconhecimento de São João del Rei. Para o século XVIII, Geraldinho, ou seja, os anos 1700, eu vou relembrar aqui a figura do patrono cívico dessa nação, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aqui nascido no ano de 1746 e que foi executado pela coroa portuguesa por causa dos seus ideais libertários no ano de 1792. Então, primeiro século, eu homenageei a todos na figura do Tiradentes. Para homenagear todos aqueles e aquelas personalidades ilustres, Geraldinho, do segundo século, ou seja, o século XIX, anos 1800, eu cito o notável compositor sacro e musicista são joanense, Padre Zé Maria Xavier, que nasceu aqui no ano de 1819 e faleceu em 1877. E falando dele, Geraldinho, eu relembro que a nossa cidade é também reconhecida como a terra da música, né? Então, a figura do padre musicista, compositor José Maria Xavier, representa todos aqueles dos anos 1800, ou seja, do século XIX, né? E o último século, para o século XX, ou seja, os anos 1900, Geraldinho, eu vou relembrar aqui a figura do advogado, político, o ex-presidente Tancredo de Almeida Neves, né, que nasceu em São João del Rei no dia 4 de março de 1910 e faleceu em 21 de abril de 1985. Homem que foi eleito para todos os cargos públicos desse país e os exerceu com patriotismo, honradez e probidade. Pessoa que você também pode falar dela, né, Geraldinho? Porque você foi próximo, conviveu com o doutor Tancredo e já até entrevistou, já o recebeu aqui como jornalista. Então, Geraldinho, estão aí o nome dessas três formidáveis figuras e, através da citação do nome delas, a minha homenagem a todos aqueles e aquelas que ajudaram a construir essa São João del Rei, que herdamos e estamos vivendo e precisamos cuidar dela, né? Fica apenas uma indagação, né, Geraldinho? Quem será que virá com tantos méritos para que possa ser homenageado no século XXI, o quarto século da história são-joanense? Vamos ver quem sobressairá e que poderá ser homenageado nesse quarto século que estamos vivendo. Finalizando, José Antônio, a nossa conversa, não podemos nos esquecer de que amanhã é também dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Fale um pouquinho para nós, José Antônio, sobre a Imaculada Conceição e sobre a importância dela para São João del Rei. Lembrando que na Colônia do Marçal é dia de festa amanhã. E lá a devoção do povo no bairro da Colônia é muito grande, a devoção à Imaculada Conceição, que é muito grande. Ok, Zé Antônio? É isso mesmo, Geraldinho. Amanhã a Igreja Católica, né, celebra a solenidade de Nossa Senhora da Conceição, ou a Imaculada Conceição, né? A Imaculada Conceição é um título mariano, né, que veio depois. A solenidade, a comemoração do dia de Nossa Senhora da Conceição é muito mais antiga, né? A Imaculada Conceição veio com a proclamação, né, de um dos dogmas marianos, né, na qual professa que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original e sem nenhum outro pecado qualquer durante a sua vida. Como todos sabemos, né, Geraldinho? Os dogmas são as verdades da fé, não é isso? Então a festa da Imaculada Conceição foi definida como a festa universal em 28 de fevereiro de 1476, Geraldinho. Tem muito tempo, né? Pelo Papa Sisto IV. E o outro fato importante, que é o da proclamação do dogma, né, que aí Nossa Senhora da Conceição passou a ser conhecida também como a Imaculada Conceição, aconteceu no dia 8 de dezembro do ano de 1854 pelo Papa Pio IX. E é por isso que a cada 8 de dezembro, Geraldinho, nós comemoramos a festa, né, da Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Conceição é importante, muito cultuada, né? Tem muitos devotos aqui em São João del Rei. Aqui nós temos 6 paróquias da Diocese de São João del Rei dedicadas à Nossa Senhora da Conceição. E como se vê, né, Geraldinho, o dia da Imaculada Conceição é muito importante para a história e para o povo de São João del Rei.
Agora, falando, Jaldinho, como você mencionou, em devoção à Imaculada Conceição no bairro Colônia do Marçal, essa é uma festa importantíssima, né, nesse bairro grande da Colônia do Marçal, né? E foi lá a partir do ano de 1928, quando aquela comunidade lá, Geraldinho, ainda era pertencente à paróquia de Santo Antônio de Tiradentes, que um pároco de lá, chamado Padre Zé Bernardino, autorizou a construção de um cruzeiro onde os moradores se reuniam, Geraldinho, para fazer as orações, rezarem o terço às quartas e aos domingos, me parece. Então esse cruzeiro foi inaugurado no dia 3 de maio de 1928, dia de Santa Cruz, lá onde é a igreja, né, atual da Imaculada Conceição. Em janeiro de 1930, Geraldinho, os senhores Américo Deodoro Briguente, Augusto Gale, Severino Giarola e Irineu Alves, junto com outros da comunidade, solicitaram ao pároco que construísse ali uma capela, cuja padroeiro fosse a Imaculada Conceição. E em 1935, essa capela foi inaugurada. Em 1960, com a criação da paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, aquela capela passou a pertencer a Matozinhos, Geraldinho. Como a devoção cresceu e a capela original era pequena, foi necessário construir uma igreja maior, né, que foi ampliada, remodelada, embelezada, né, que é a igreja que existe lá atualmente, lá na Avenida 30 de Março, ali da Colônia do Marçal, né, naquela região das Mangueiras ali, pertinho, né. No ano de 2001, Dom Valdemar Chaves de Araújo, bispo emérito de São João del Rei, né, agora, criou a paróquia da Imaculada Conceição. Então, hoje é, como você falou, Geraldinho, o dia da maior festa religiosa católica da Colônia do Marçal. E que a Imaculada Conceição nos proteja, não é mesmo, Geraldinho? E proteja de São João del Rei com essa festa que tem seu dia maior amanhã, dia 8 de dezembro. José Antônio, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Obrigado, Geraldinho, a equipe da rádio, para a doutora Juliane e para todos os ouvintes da Rádio São João del Rei. Grande abraço, obrigado. 11h13. Daqui a pouquinho você vai ter notícias sobre mais um festival de torresmo que vai acontecer em São João del Rei. Daqui a pouquinho os detalhes, porque um dos responsáveis, o Márcio Ferrazzo, ele é o nosso convidado, ele vai falar conosco daqui a pouquinho. Mas antes, porém, vamos à cidade do Rio de Janeiro, acionando o repórter esportivo mais bem informado do rádio brasileiro, na ponta da linha. Rui Guilherme, é contigo, bom dia.